Então, para começar, gente, preparei um material aqui para a gente falar sobre fear avoidance e falar sobre cinesiofobia, que são condições de saúde bastante frequentes que a gente encontra na nossa prática clínica quando a gente trata pacientes com dores crônicas na coluna vertebral. Tá? Então, aqui o nosso foco, o meu público-alvo, as pessoas que eu gosto de conversar, que eu tenho mais facilidade de conversar, são pessoas que tratam paciente com dor na coluna. Tá? E assim, a cada novo paciente é uma nova experiência, é um novo aprendizado, tá? E a gente saber identificar níveis de cinesiofobia e a gente saber identificar níveis de cinesiofobia no paciente é muito importante. E a gente sabe que tanto a cinesiofobia quanto a catastrofização, quanto o fear avoidance, eles são elementos importantes na piora do prognóstico desse paciente. Então, por isso que é importante a gente saber identificar e saber mensurar esses níveis de cinesiofobia e fear avoidance. Oi, Matheus. Seja bem-vindo, mais um aluno aqui do Método Coluna Baseada em Evidências, do Método CBE. Seja bem-vindo também, tá bom? E antes de eu falar especificamente sobre fear avoidance e cinesiofobia, eu queria resgatar alguns conhecimentos básicos que eu acho muito importante a gente lembrar para poder contextualizar esse paciente com essas condições. O primeiro dele é o conceito de dor, que foi publicado pela IASP, né, pela International Association do Study of Pain, do estudo da dor. Então, eles publicaram um novo conceito sobre dor, tá? Que eles ampliaram mais o conceito e para mim fez muito sentido essa atualização da IASP, tá? Então, ele traz, tá? Olha, de 2020, ele traz que a dor é uma experiência sensorial e emocional. Grava aí. Uma dor sensorial e emocional desagradável. Ou seja, parece que é uma coisa que o paciente percebe. Uma experiência sensorial e emocional desagradável. Essa parte é mais interessante. Associada ou semelhante à associada. Ou seja, essa dor parece que ela pode ser real ou potencial. Olha que incrível, né? Associada a dano real ou potencial ao tecido. Então, aqui, hoje, a IASP, ele associa a dor até como um potencial dano ao tecido. Ou seja, então parece que não é característica de dor, não é apenas nociceptiva. Parece que tem outros fatores que podem também influenciar na intensidade da dor. Tá? Justamente por essa frase, semelhante àquela associada a um dano real ou potencial ao tecido. Parece que pode ter lesão nociceptiva ou não. Tá? Então, isso daqui abriu bastante a mente, a nossa cabeça, para o entendimento da dor. Isso daqui é muito legal. E ele vai ainda mais fundo, tá? Então, a dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em vários graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Ou seja, parece que o entendimento da dor é muito, muito maior do que apenas o estímulo nociceptivo. Muito maior, muito maior. Parece que tem outros fatores, tanto psíquicos quanto sociais, que podem influenciar na dor do meu paciente. Tá? Além disso, por meio das experiências de vida, os indivíduos aprendem o conceito de dor. Então, toda a experiência passada, né, que o paciente já viveu, isso também pode influenciar diretamente na intensidade da dor. Você sabia disso? Coloca aqui um comentário para mim, tá? Se você está atento a isso. Então, assim, às vezes a gente fala, né, que o relato de uma pessoa da sua experiência com a dor deve ser respeitada. Então, isso daqui eu achei muito legal, porque às vezes a gente fica naquele conceito, essa tua dor é psicológica. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém falar isso para o paciente? Essa tua dor é psicológica. Cuidado. Cuidado. Tá? Cuidado quando falar que a dor do paciente é psicológica. Esse é um termo que deve ser abolido do seu vocabulário. Tá? Então, a dor é uma experiência que o paciente realmente está presente nele.
tá? É uma dor, é um sintoma percebido. Então, antes, né, a gente falava, essa tua dor é psicológica. Eu já cometi esse erro. Você já cometeu esse erro? Escreve aqui para mim nos comentários, tá? Escreve aqui para mim. Você já cometeu esse erro também de falar para o paciente que a dor dele é psicológica? Eu já cometi esse erro. Tá? Então, depois que a gente vai se aprofundando mais no estudo da dor, a gente vai aprendendo novos conceitos, tá? E a gente tem que levar em consideração que a experiência vivida pelo paciente é muito importante, tá? É muito importante. E isso deve ser respeitada. Então, o paciente precisa ser ouvido. O paciente com dor precisa ser acolhido. Né? A Beatriz está falando que também já aconteceu. A Helena também, tá? Então, isso daqui é importante a gente ficar atento. E uma outra coisa que eu quero que você aprenda com esses novos conceitos do entendimento da dor, publicado pela IASP, que, embora a dor geralmente desempenhe um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função, ou seja, aqueles movimentos mal adaptativos, movimentos aberrantes, tá? Então, grava isso, efeitos adversos na função do movimento mal adaptativo e movimentos aberrantes. Isso daqui, gente, tem tudo a ver quando a gente fala de cinesofobia e quando a gente fala de fear avoidance. Tá? Vou mostrar uns artigos aqui para vocês, que vocês vão ver que altos níveis de cinesiofobia a gente pode estar associado com movimentos mal adaptativos, movimentos aberrantes. Tá? A Cláudia também está falando que já aconteceu com ela. Então, isso é comum de acontecer. Tá? Então, já aconteceu comigo, já aconteceu com a Cláudia, já aconteceu com a Helena, já aconteceu com a Beatriz. Então, com outros colegas também já podem ter acontecido, mas aí a gente aprende, né? A gente tem que respeitar aquilo que o paciente está nos relatando, né? E mudar a forma de abordagem desse paciente quando o assunto é dor. Por quê? Porque a dor ela é uma experiência do paciente e individual e que realmente ele sente aquilo. Tudo bem? Tá? Então, esse daqui foi uma introdução para a gente entender, para eu contextualizar vocês quando a gente falar de cinesofobia e fear avoidance. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam que qualquer alteração no sistema sensório-motor, isso vai trazer repercussões no sistema nervoso central do meu paciente. Tá bom? Isso daqui é importante. Então, eu vou te mostrar uma figura aqui. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Para você ver o quanto que isso daqui é importante. Olha que legal. Então, nessa aula de hoje, eu quero que você entenda que a dor lombar, ou a dor na coluna vertebral, ela é composta de alterações tanto estruturais quanto funcionais. Então, a partir de hoje, eu não quero que você interprete a dor apenas como sistema de alavancas, como músculos, como tendões, articulações. Eu quero que você entenda a dor de uma maneira muito mais geral e muito mais complexa do que ela é realmente, tá? Ela é multifatorial. E a gente entender, por exemplo, uma dor lombar apenas como características funcionais, tá? Você pode estar cometendo um erro que eu não quero que você cometa, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, primeiro, características funcionais da dor. Deixa eu te apresentar aqui esse fluxograma. Deixa eu ver se estou compartilhando aqui. Estou. Então, esse fluxograma, ele vai me mostrar alterações periféricas para a gente começar a conversar sobre dor, cinesofobia e fear avoidance, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que qualquer experiência de dor, ela pode ser decorrente de uma lesão real ou potencial, como eu já falei, e essa dor vai gerar uma experiência. E a forma com que o paciente interpreta isso, com base nas experiências vividas pelo paciente dentro do contexto biopsicossocial, ele vai ter uma resposta.
tá? Ele vai ter uma resposta. Então, e essa resposta, ela pode ser tanto negativa, que ele vai entrar nesse ciclo aqui, ou ela pode ser positiva. Mas na grande maioria dos casos, infelizmente, ela tem uma resposta negativa. Tá? Então, a experiência do paciente ele pode gerar níveis de catastrofização da dor. O que é o nível de catastrofização da dor? São níveis patológicos de medo do sintoma. Tá? Quando a gente fala de catastrofização, já estou falando de sintomas patológicos, já estou falando de uma coisa que já vai causar muito medo no paciente, uma situação realmente patológica, ok? E essa situação vai gerar um medo da dor. E esse medo da dor vai gerar sensações de hipervigilância e evitação. E essa hipervigilância e evitação vai gerar nível de desuso, depressão e incapacidade funcional. Tá? E o que é interessante? Que o paciente ele fica nesse ciclo aqui. E o mais interessante ainda é que a gente percebe o paciente, às vezes, apenas no grau de incapacidade, quando já está no grau muito avançado. Tá? Onde a gente deveria atuar já em níveis iniciais para que ele não tenha essa experiência em viver níveis de incapacidade funcional. Entenderam isso? Tá? Coloca aqui no chat para mim se vocês entenderam isso. Ou seja, a gente tem que aprender a identificar o paciente em nível de cinesiofobia, de fiavose, de catastrofização, de medo desse sintoma, para evitar hipervigilância, depressão e incapacidade funcional. Tudo bem? E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue manejar o paciente, a gente consegue dar autonomia para o tratamento da dor dele, como se ele fosse o protagonista nisso, não o fisioterapeuta, mas que a gente dê condições para que ele seja o protagonista, a gente ensina o paciente a não ter medo do sintoma. E se ele não tem medo do sintoma, possivelmente ele vai confrontar e a chance de recuperação é muito maior. Então, a gente vai ver que é muito mais interessante a gente ensinar o paciente a manejar o sintoma do que a gente ensiná-lo, por exemplo, a ser dependente de nós. Né? A ser dependente, por exemplo, de uma terapia manual, a ser dependente de uma mobilização, mas para ele ser independente na forma de manejar o sintoma. A gente ensinar o paciente o que ele deve fazer quando ele estiver sentindo dor. Certo? Entenderam isso daqui, gente? Esse daqui é o modelo do fear avoidance, tá? É uma das principais causas que justificam a cronificação dos sintomas. Vocês entenderam isso? Coloca aqui no chat para mim. Deixa eu ler. Tá? Então, esse daqui são as alterações funcionais que a gente pode intervir, tá? Bem aqui, ó. Logo no começo, para evitar esse ciclo vicioso. Isso aqui é um ciclo vicioso, tá? Que o paciente entra. Mas que a gente dê condições para que ele não tenha medo do sintoma, confronte e aumente os níveis de recuperação disso, tá? Uma outra coisa importante. Observem esse artigo, que legal. Então, como eu falei, eu não quero que vocês observem a dor apenas como sintomas periféricos, tá? Eu quero que vocês entendam a dor também de um sistema central, tá? Então, já foi verificado dentro de tomografia computadorizada, ressonância magnética, que pacientes com dor, ele tem uma ativação muito maior no córtex pré-frontal, na região do cingulado e na região somatosensorial, tá? Isso aqui fica melhor para a gente ver. Na região somatosensorial. Então, o que isso significa? Que se eu tenho... Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu voltar aqui para mim. Vamos lá. O que isso significa? O que isso significa? Que se o meu paciente tem uma hiperativação, se ele tem muitos inputs acontecendo, uma hiperativação na região pré-frontal do córtex, isso significa
que ele pode ter alterações de comportamento, alterações de movimento, tá? Alterações que eu falei de movimentos aberrantes, tá? Devido a altos inputs ali na região pré-frontal do córtex, que é responsável pelo comportamento. Ok? Então, Kellerman, também meu aluno aqui do método coluna baseada em evidências, seja bem-vindo, Kellerman. Ele está falando aqui que o comportamento influencia no padrão de movimento, exatamente isso que eu vou falar agora, tá? Excelente colaboração aqui do meu aluno Kellerman. Então, esse comportamento influencia no padrão de movimento justamente pela hiperativação do córtex pré-frontal. Tá? Então, isso justifica os movimentos mal adaptativos. Então, se o meu paciente tem altos níveis de catastrofização, cinesiofobia, fear avoidance, a chance dele estar recebendo muitos inputs na região pré-frontal é muito grande. Tá? Então, às vezes, não adianta eu querer só tratar a periferia e esquecer de educar o meu paciente, que essa é uma das formas que eu tenho de reduzir inputs no sistema nervoso central. Tá? Lembra que ele está minado ali de formação de inputs no sistema nervoso central. E na região pré-frontal é responsável pelo comportamento. Você está entendendo isso, gente? Escreve aqui para mim no chat. Escreve aqui para mim se você está entendendo isso. Se eu tenho muitos inputs na região do sistema cingulado, do sistema límbico, essa região ela é responsável pelas emoções. Então, é por isso que esses pacientes, às vezes, eles têm graus de depressão, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, estresse, está relacionado com a dor, justamente pelos altos inputs no sistema nervoso central, ali na região do cingulado. Obrigado, Raíssa, pelo feedback. E outros inputs também pode acontecer no sistema somatosensorial, justamente nas áreas S1, S2 e S3, ali das áreas de Brodmann. Tudo bem? E essas áreas de Brodmann, elas são responsáveis pela percepção do sintoma. Então, a Cláudia está respondendo que está entendendo, já até obtive a resposta da pergunta acima. Legal, Cláudia. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas gerais, tá? Então, são essas três áreas que são muito estimuladas quando o paciente ele tem muitos inputs. E como é que aumenta esses inputs? Por tudo que o paciente, pelas experiências que ele vive, eu já falei, por tudo que ele recebe de informação, por isso que é muito importante é muito importante como que a gente se comunica com o nosso paciente. Porque aquilo que a gente fala para ele, aquilo que ele lê, tudo isso vira input para o sistema nervoso central. Tá? Tudo isso vira input. E antes dele chegar em você, meu colega fisioterapeuta, você pode ter certeza que ele já passou pelo Google, pelo Dr. Google, e eu já fiz essa experiência. Na primeira página do Google, está lá escrito que a dor pode ser câncer. Então, às vezes, o paciente não tem um entendimento muito grande da sua condição de saúde e ele já lê que essa dor pode estar relacionada a um câncer, isso aumenta muito os inputs para o sistema nervoso central. Aí aumenta nível de alteração de comportamento, emoções e inputs no sistema nervoso central ali nas áreas de S1, somatosensorial 1, que é as áreas de interpretação da dor. Ok? Então, isso daqui é muito legal da gente conhecer. E uma outra coisa, que eu queria te mostrar isso daqui também, ó, só para ratificar. Tá? O aumento do estímulo na área S1, tá? Então, está associada com o paciente com dor lombar visto através de ressonância magnética. Tudo bem? Então, eu consigo aumentar o meu estímulo aqui. Então, por isso que é muito importante a gente desconstruir isso daqui no paciente. E como é que eu aumento inputs e outputs? Oi, Daniel. Boa noite, seja bem-vindo.
Então, aqui, ó. Então, toda vez que eu aumento o input, eu estou, como eu falei para você, estou aumentando o estímulo na área S1, na área pré-frontal, eu estou aumentando o estímulo na área do sistema límbico, e eu estou aumentando o estímulo na área somatosensorial. Perfeito? Então, tudo que o paciente recebe de informação é processado no sistema nervoso central, e isso tem uma resposta, que é um output. E essa resposta pode ser uma alteração do comportamento e pode ser alterações fisiológicas. Então, é aqui que acontecem os movimentos aberrantes. É aqui que acontece o movimento mal adaptativo. Então, se meu paciente tem níveis elevados de cinesiofobia e fear avoidance, isso daqui possivelmente está acontecendo com ele. Daí a gente precisa intervir de uma maneira rápida, tá? Porque isso daqui, a chance de cronificar devido ao aumento de inputs no sistema nervoso central é muito grande, tá? Então, é por isso que eu sempre digo que a primeira fase de qualquer tratamento de paciente com dores na coluna é a educação. Concorda comigo? Escreve aqui no chat se você concorda comigo. É a educação. Não adianta eu querer, se eu não avaliar, se eu não educar, como é que eu vou tratar esse paciente? Eu não consigo reduzir inputs se eu não educo. Deixa eu voltar aqui para mim. Entendeu isso? Você concorda comigo? Eu não consigo reduzir inputs se eu não educo o meu paciente. E se eu não educo o meu paciente, a chance de eu conseguir ter sucesso no meu tratamento reduz, tá? Reduz. Uma boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá? Então, isso daqui é fundamental para a gente entender esse contexto. Tudo bem? Então, eu precisava te contextualizar dentro disso daqui para a gente entender exatamente como que o fear avoidance e a cinesiofobia elas podem influenciar nisso. Então, eu acho que a partir daqui já começou a clarear algumas coisas na mente de vocês para melhorar o entendimento do fear avoidance e da cinesiofobia. Tudo bem? Então, o que é cinesiofobia? Cinesiofobia nada mais é do que o medo de realizar movimentos. Tá? Se o seu paciente tem medo de realizar movimento, e existe uma forma quantitativa de você mensurar isso, então aqui você já começa a suspeitar nível de cinesiofobia. E aonde que eu descubro se meu paciente tem aumento dos níveis de cinesiofobia? Na minha avaliação. Tá? Eu preciso identificar na minha avaliação, porque eu sei que se ele tem níveis elevados de cinesiofobia, ele tem uma piora do prognóstico. Tá? Ele tem uma piora do prognóstico. Então, por isso que eu preciso estar atento a isso. Tudo bem? Olha esse artigo que legal. Deixa eu botar ele aqui para vocês verem. Esse artigo aqui, ele me mostra como que a cinesiofobia, ele aumenta... Cadê ele? Como que ele influencia, na verdade, nos níveis de cinesiofobia, como que os níveis de cinesiofobia influenciam nos movimentos. Olha que legal esse artigo aqui. Deixa eu compartilhar com você. Tá? Título do artigo, vou te mostrar. Tá? Um artigo que foi publicado no European Spine Journal, uma excelente revista. Ele é recente, de 2019, e ele traz que a cinesiofobia, presta atenção aqui, ó. A cinesiofobia, ela tem a capacidade de modular movimentos em pessoas com dor lombar crônica, tá? Foi aquilo que o meu aluno, lá do método coluna baseada em evidências, falou, o Kellerman, dos movimentos. Tem os movimentos aberrantes, os movimentos mal adaptativos. E a cinesiofobia, ela é capaz de modular esses movimentos. Então, aqui é uma análise de movimentos de flexão do tronco e retorno, tá? Nesses pacientes com dor lombar. Então, olha aqui que interessante. Olha que legal aqui.
Então, só para a gente entender o gráfico, espero que você esteja conseguindo ver aqui o pessoal do Instagram, mas aqui nesse eixo, a gente tem a velocidade do movimento, ok? E aqui nesse outro eixo, nós temos o tempo. Deixa eu aumentar aqui para facilitar. Nós temos o tempo. Tá? Então, velocidade nessa linha vertical e o tempo na linha horizontal. Então, observe aqui no gráfico que na primeira fase, que é quando o paciente ele faz o movimento de flexão, ele até não tem tantas alterações de movimento, e ele consegue fazer com uma velocidade até constante. Porém, quando ele passa para essa fase 2, ele já tem um aumento interessante desse movimento, um aumento de velocidade do movimento, então onde já tem um pico, e quando ele vai retornar, que é na fase 3, observe que ele já tem uma redução significativa da velocidade de movimento. Ou seja, possivelmente, isso daqui por movimentos aberrantes, por movimentos mal adaptativos, quando relacionados ou correlacionados à cinesiofobia. Tá? Então, esse artigo trouxe que a cinesiofobia pode levar a alterações do movimento. Então, por isso que é importante a gente identificar. E aqui na fase 4, quando ele já consegue deixar consegue deixar o corpo mais ereto, ele já tem um aumento da velocidade de novo. Mas parece que da fase 2, de uma flexão para uma extensão, que é a fase 3, é aqui que o paciente tem mais dificuldade, uma redução dessa velocidade, movimentos aberrantes acontecendo, onde ele já vai precisar, às vezes, de apoio, já precisa de ajuda para poder completar essa movimentação. Tudo bem? Então, por isso que é muito importante, vou voltar aqui para mim, a gente identificar nível de cinesiofobia, porque isso pode estar relacionado com os movimentos aberrantes. Tudo bem? E como é que eu faço para identificar? Como é que eu faço para identificar níveis tanto de cinesiofobia quanto os níveis de fear avoidance no meu paciente? São através de 2 instrumentos de avaliação, tá? De 2 questionários que já foram validados, já foram traduzidos e validados para o português brasileiro, tá? São questionários altamente utilizados na prática clínica. Eu vou te apresentar aqui esses questionários. E que se você quiser receber, eu vou compartilhar lá no meu canal do Telegram, tá? Se você ainda não segue, vai lá no meu link da bio, o pessoal que está aqui no Instagram, clica lá e procura o canal do Telegram. O pessoal que está aqui no YouTube, só ir aqui na descrição que você vai achar também o link do YouTube, tá? Então, deixa eu compartilhar com você aqui os questionários que eu quero te mostrar. Deixa eu ver se foi. Deixa eu compartilhar com você, só um segundo. Você não pode perder essa informação. Agora vai. Cadê? Está aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Como é que eu faço para identificar primeiro níveis de fear avoidance? De fear avoidance. Tem um questionário muito legal que chama Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. É um questionário amplamente utilizado na prática clínica. E é um questionário que você pode utilizá-lo, que ele já existe na tradução do português brasileiro, onde você pode identificar nível de cinesiofobia no seu paciente. E esse questionário, o mais legal dele, que ele vai te dar características tanto de fear avoidance, tanto para atividade física, relacionados à atividade física, que são os itens 1, 2, 3 e 5, e também de fear avoidance relacionados ao trabalho, tá? Pouca gente
tá? Pouca gente relaciona fear avoidance com trabalho. E eu não quero mais que você cometa esse erro, tá? Então, eu quero que você aprenda hoje que o fear avoidance também pode estar relacionado ao trabalho. As bandeiras pretas, ok? E são os itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15. Então, como que é esse questionário? Então, é um questionário de 16 pontos, tá? 16 pontos. Cada ponto vai variar de 0 a 6, ok? E você vai fazer vai perguntar essas perguntas para o seu paciente. Então, por exemplo, minha dor foi causada por atividade física. A atividade física faz com que piore a minha dor. Ou então, a atividade física pode aumentar, afetar as minhas costas. Então, percebam que são questões relacionadas ao movimento, ao fear avoidance, e que isso pode impactar no meu paciente para nível de atividade física, ou então ao trabalho. Meu trabalho agravou a minha dor, ou então meu trabalho é muito pesado para mim. Então, se o paciente tem uma alta concordância, então aqui, ó, ele concorda totalmente com isso, ele vai marcar 6 com essa afirmação. Então, assim, se ele tem uma alta crença que a dor dele tem relação com o trabalho, a chance de você tratar esse paciente e ele não melhorar é muito grande. Tá? Então, por isso, você tem que identificar níveis de fear avoidance também relacionados ao trabalho. Então, meu trabalho faz, ou poderia fazer a minha costa ficar pior. Então, meu trabalho pode prejudicar as minhas costas. Então, são perguntas que você tem que avaliar. Ok? E como é que eu faço para identificar nível de cinesiofobia? Aqui, ó, o tampa. Então, a versão brasileira da escala tampa de cinesiofobia. Ok? Então, uma outra escala também traduzida, validada para o português brasileiro, que você pode utilizar na sua prática clínica, também amplamente utilizado, tá? Bastante utilizado mesmo. E ele é um questionário também de simples interpretação, ele tem uma pontuação máxima. Deixa eu ver aqui se eu acho. Enfim, de 17 vezes 4. Então, quanto maior a pontuação, pior são os níveis de cinesiofobia nesse paciente. A pontuação mínima dele é 17 pontos, tá? Porque cada resposta 1 também corresponde a um ponto. E ele varia de discordo totalmente até concordo totalmente. Ok? Até concordo totalmente. E o paciente, ele vai, de acordo com essa afirmativa aqui, ó, ele vai marcar se ele discorda totalmente ou se ele concorda totalmente. Então, por exemplo, tenho medo de me machucar se fizer exercícios. Então, ele vai discordar totalmente ou vai concordar totalmente com essa afirmação. Então, se eu tentasse, um outro exemplo, se eu tentasse superar esse medo, aumentaria a minha dor? Vai concordar ou vai discordar? Meu corpo está dizendo que alguma coisa está muito errada está acontecendo comigo. Então, observe as afirmações. Minha dor provavelmente seria aliviada se eu fizer exercício. Então, aqui, será que ele concorda com isso ou não? Tá? Se ele discordar disso daqui, ele tem níveis importantes de cinesiofobia, aumenta mais a minha probabilidade. Tudo bem? Então não vou ler todos para não ficar cansativo, vou ler só mais uma, tá? Então, a dor me avisa quando devo parar o exercício para eu não me machucar. Então, quanto que é a crença nesse paciente nessa informação? Quanto que varia a crença dele nessa informação? Então, você precisa avaliar isso daqui, tá? Avaliar tanto o nível de cinesiofobia quanto fiavode utilizando questionários já traduzidos e validados. Certo? Deixa eu voltar aqui. Tudo bem, gente? Então, é assim que você faz, tá? Então, só lembrando que tanto níveis elevados de cinesiofobia quanto níveis elevados de fear avoidance aumenta a probabilidade de inputs no sistema nervoso central, principalmente afetando a área do córtex pré-frontal, que são responsáveis pelo movimento, pelo comportamento.
tá? Pelos movimentos mal adaptativos, pelos movimentos aberrantes. E às vezes o paciente ele tem uma lesão mecânica ali, ele tem um desarranjo mecânico, mas talvez aquilo ali não esteja influenciando tanto nos sintomas do paciente quanto as características de alterações no sistema nervoso central. Tá? Então, saindo dessa live, eu quero que você fique com esse aprendizado. Que do lombar, você não pode olhar apenas periferia. Tem que olhar fatores do sistema nervoso central e informações também periféricas. Os dois são importantes. Você precisa tratar os dois, ok? Uma pergunta que me fizeram, como é que eu faço para aliviar isso? Né? Como é que eu consigo reduzir, como é que eu manejo pacientes com altos níveis de cinesiofobia e altos níveis de fear avoidance? Tá? Então, primeiro, o que a literatura recomenda? Que você utilize técnicas de dessensibilidade, de dessensibilização no seu nervoso central. Os outputs. Tá? Então, quero também que você entenda que todo output é uma resposta de um input. Tá? Vou repetir. Todo output, todo movimento, todo pensamento, toda ação, tudo aquilo que o paciente responde é fruto de um input. Entendeu isso, gente? Escreve aqui no chat. Escreve aqui para mim se você entendeu isso. Que todo output é uma resposta de um input. Então, às vezes, como eu falei, às vezes muita informação ali afetando o córtex pré-frontal, ele pode ter alterações do movimento, que é um output. Entendeu isso? Escreve aqui no comentário se você entendeu isso. Isso aqui é importante. E quando você educa o seu paciente, quando você mostra para ele um caminho da recuperação, quando você orienta, tá? Quando você faz uma avaliação, quando você tenta identificar a causa da dor, quando você aumenta a sua habilidade de identificar o que está errado no seu paciente, o paciente fica mais tranquilo, isso reduz a ansiedade, e você consegue gerar uma neuroplasticidade interessante no sistema nervoso central, que vai, com certeza, auxiliá-lo nesse output, que vai reduzir níveis de input no seu paciente. E às vezes você consegue, durante a avaliação, não sei se isso já aconteceu com você, se aconteceu, me fala aqui, você pede para ele fazer uma flexão no início da avaliação, ele faz aquele movimento aberrante, aquele movimento mal adaptativo, com medo de flexionar a coluna, ou então de estender a coluna, de fazer qualquer tipo de movimento, que ele acha que isso pode machucar, a nível de cinesiofobia elevado. Quando você começa a avaliar, quando você começa a esclarecer o que está acontecendo com o paciente, quando aquilo começa a fazer sentido para ele, isso daqui é importante. Quando a sua avaliação começa a fazer sentido para ele, você começa a reduzir input e melhorar a resposta, melhorar a função. Isso aqui é rápido, viu? Você consegue fazer isso daqui, às vezes rápido, criar neuroplasticidade, às vezes rápido. Principalmente se é uma dor aguda. Na dor crônica, a gente pode demorar um pouco mais. Tá? Mas o que acontece? Às vezes, quando a gente começa a educar o paciente, a ajustar a avaliação, a mostrar o caminho da recuperação, a fazer com que a avaliação faça sentido para ele, às vezes você pede para ele fazer uma flexão novamente, e ele consegue fazer de uma maneira muito mais tranquila do que no primeiro momento. Isso já aconteceu contigo? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim. Tá? Escreve aqui para mim se isso já aconteceu com você. Lá no nosso treinamento, né, no método CBE, eu tenho esse método ele é baseado em 3 frentes, tá? Primeiro é a educação, a orientação, e você consegue aumentar a educação e a orientação do seu paciente com conhecimento.
Então, todos os alunos do método coluna baseado em evidências, eles se aprofundam ali no conhecimento científico para poder levar informações baseadas em evidências para o paciente que eles vão atender. Então, aqui eu já consigo reduzir inputs. Tá? Então, aqui que é legal. Eu já consigo reduzir inputs para que o output seja melhor. Certo? E uma outra forma que eu consigo dessensibilizar o sistema nervoso central é utilizando terapia manual. Tá? Na terapia manual, gente, quando eu mobilizo, anota isso, quando eu mobilizo ou quando eu manipulo, eu tenho uma resposta neurofisiológica. E com essa resposta neurofisiológica, eu consigo dessensibilizar o sistema nervoso central. Tá? Já tem alguns estudos trazendo que a manipulação e a mobilização, ela consegue reduzir inputs, consegue ter uma resposta a nível desse sistema nervoso central. Isso daqui é muito legal da terapia manual, que ela me dá uma resposta tanto periférica quanto central. Esse é um dos motivos também que o método coluna baseada em evidências, ela é também, a parte prática, tem muita terapia manual. Por quê? Porque eu trato tanto periferia quanto sistema nervoso central. Tá? E exercícios progressivos. Quando eu faço exercícios progressivos, quando eu faço a atividade gradual, o grade activity, e eu consigo esclarecer isso para o meu paciente, eu consigo fazer com que o meu paciente perceba que ele está aumentando o nível de atividade, eu também consigo melhorar nível de output. Nível de input para melhorar o output. Ou seja, também melhoro tanto periferia quanto sistema nervoso central. Exercício gradual, cinesioterapia. Tá? Meu amigo aqui, o William, está perguntando: você manipula pacientes cinesiofóbicos? Eles não ficam com medo? Alguns pacientes ficam, William. Você tem toda a razão. Tá? Alguns pacientes ficam. Por isso que a gente tem que avaliar. Se meu paciente tem muito medo de terapia manual, de manipulação, principalmente em alto nível de cinesiofobia, eu mobilizo. Tá? Eu mobilizo. Se eu mobilizar ou se eu manipular, eu tenho a mesma resposta neurofisiológica e tenho a mesma resposta periférica e em sistema nervoso central. Tá? Legal, William? Você foi ótimo aí na sua colocação. E como é que eu faço? Se eu vou ganhando a confiança e se eu consigo, depois de algumas sessões, manipular esse paciente, na minha percepção, como terapeuta, eu consegui reduzir níveis de cinesiofobia. Tá? Olha que legal, olha que legal. Eu consigo reduzir, na minha avaliação, eu consegui reduzir nível de cinesiofobia. Isso daqui é poderoso, tá? A Ana está perguntando: exposição gradual seria o ideal para esses pacientes ou terapia manual? Ana Cláudia, os dois. Na verdade, os três. Os três. Os três. Educação, anota isso. Educação, orientação do paciente, terapia manual e exercício, cinesioterapia. O nível de terapia manual você pode avaliar e variar de acordo com a sua avaliação. Às vezes, no primeiro momento, na primeira sessão, na segunda sessão, talvez o seu paciente precise bastante de uma terapia manual. Mas o ideal é que você vá tirando a terapia manual e deixando esse paciente cada vez mais independente. Cada vez mais independente. Isso daqui é muito legal, gente. O seu paciente precisa ser independente de você. E quando você consegue ir desmamando, vou falar assim, da terapia manual, e fazendo com que você aumente o nível de cinesioterapia, atividade gradual, exercício, é perfeito. É perfeito, tá? Legal, Ana Cláudia. Obrigado. É isso mesmo. Então, nosso pensamento está aqui alinhado. É exatamente isso. Então, como é que eu faço? Avalio, vejo quanto que esse paciente precisa de terapia manual no início. Se não precisar, eu nem uso.
Tá? Já me perguntaram se eu utilizo terapia manual com todos os meus pacientes. Eu não utilizo terapia manual com todos os meus pacientes. Tá? Depende do paciente. Eu quero que ele seja independente de mim. Eu quero dar condições para ele para que ele consiga manejar os sintomas independente da minha presença ou não. Aí eu consigo fazer isso ao longo das sessões. Tá? E se eu identifico altos níveis de cinesofobia e via voz, eu trabalho com atividade gradual. Gente, é justamente isso o método coluna baseado em evidências. É isso. É educação, terapia manual e cinesioterapia. É exatamente isso que eu ensino lá no curso. Exatamente isso. Porque é isso que eu acredito. É isso que nas minhas leituras, né, de artigos científicos, identifico o que é que mais funciona com o paciente, o que é que traz mais resultado para que você tenha um resultado a curto prazo e que seja duradouro. Tá? E que seja duradouro. E mais duradouro ainda quando você ensina o seu paciente a manejar o sintoma. Tá? Meu amigo Kellerman, meu aluno Kellerman está perguntando: os questionários, de quanto em quanto tempo você reaplica nos seus pacientes? Excelente pergunta. Então, se eu, na minha avaliação, Kellerman, eu identifico altos níveis de cinesofobia e fear avoidance, ou seja, não aplico com todos, tá? Só se a minha avaliação eu identificar isso, eu aplico já na avaliação inicial. E depois eu aplico no final do meu plano de tratamento. Ok? Então, não tem um tempo específico, depende do plano de tratamento que eu pensar para esse paciente, que eu elaborar para esse paciente. Então, início no fim, na avaliação e depois na reavaliação. Tudo bem? Excelente pergunta, Kellerman. Outra pergunta aqui do Kellerman. Eu procuro ser hand-off. O quanto eu conseguir e mostrar ao paciente que ele pode gerenciar os seus sintomas sem a dependência do profissional. Esse é um aluno do método CBE. Kellerman, hashtag método CBE para você. Parabéns, é isso mesmo. Tá? Vou até colocar aqui, ó, no Facebook para você. Hashtag método CBE. Perfeito. Você foi perfeito na sua colocação, tá? É isso mesmo. Então, quanto menos hand-off a gente for, quanto mais autonomia a gente der para o nosso paciente, muito melhor, tá? É isso que eu ensino lá no nosso método coluna baseada em evidências. Então, além disso, outras terapias que ajudam nessa modulação do sistema nervoso central é o mindfulness. Tá? Já ouviram falar no mindfulness? Também é uma outra coisa, meditação, né, o mindfulness, que vai ajudar esses pacientes a reduzir nível de cinesofobia e fear avoidance e reduzir os inputs e para melhorar os outputs. Tá? Ana Cláudia está perguntando aqui, professor, existe alguma forma de avaliar o quanto o paciente é resiliente nos episódios de dor? Isso está diretamente ligado ao quanto ele entendeu da sua dor? Acho que eu não consigo avaliar isso diretamente, tá, Ana Cláudia? É mais da sua percepção mesmo, do seu feeling, tá? Que você consegue fazer isso. Se a gente percebe na avaliação altos níveis de cinesofobia e altos níveis de fear avoidance, então a chance desse paciente ser resiliente, não, a chance desse paciente ser mais resistente, na verdade, às terapias de exercício, a cinesioterapia, ela é maior. Então, talvez esse paciente precise mais de uma terapia manual no começo, mas aí, como eu falei para você, você pode ir reduzindo a terapia manual ao longo do tempo e aumentar a cinesioterapia, tá? Se eu entendi a sua pergunta, talvez fosse nesse sentido, tá? Se eu puder esclarecer de alguma outra forma, escreve aqui para mim nos comentários. Então, como eu já estava falando, mindfulness é importante, terapia manual é importante, exercícios progressivos é importante, atividade gradual é importante. Então, por que eu utilizo essas terapias aqui? Por que eu ensino essas terapias? Porque elas atuam tanto no sistema nervoso central, reduzir os inputs, como eu falei, e também na periferia, por ser uma causa talvez mecânica. Certo?
Legal, gente? Entenderam isso? Escreve aqui para mim nos comentários se você entendeu. Se você entendeu. Então, para a gente finalizar, eu peguei de um artigo aqui uma citação que eu achei muito legal, tá? Onde era um artigo que ele falava sobre o tratamento de estenose, acho que era tratamento, era um pré-cirúrgico, se eu não me engano, de pacientes que iam ser submetidos a uma estenose, e ele utilizou estratégias de educação e neurociência da dor e autogerenciamento dos sintomas. Então, ele fala um negócio muito legal, tá? Olha só. Ele diz que os pacientes eram educados para entender a sua dor e também para autogerir a sua dor. Em vez de imaginar, em vez do paciente começar a interpretar essa dor como se fosse uma coisa muito séria da coluna e gerar nível de hipervigilância. Olha que legal. E que esse reaprendizado foi baseado no desenvolvimento de uma consciência. Uma consciência, eu até deixei aqui grifado, tá? De uma consciência. Então, a gente precisa aumentar os níveis de consciência em relação ao entendimento da dor do paciente. A gente precisa. A gente não consegue ter resultados duradouros, ou então ter resultados a curto prazo, imediatos, se a gente não aumentar o nível de consciência do paciente. A gente não vai conseguir, tá, gente? Não adianta a gente tratar, se a gente não conseguir educar, a gente não conseguir aumentar o nível de consciência em relação à dor do paciente, ao que está acontecendo com ele. Fazer com que isso faça sentido, tá? Para que ele possa manejar o sintoma. Tudo bem? Então, isso daqui eu tirei desse artigo muito legal, tá? Que ele trouxe, e que, para a gente fechar esse raciocínio, tá? Para a gente pensar no paciente como um todo, a gente pensar no paciente dentro das características biopsicossocial, da gente ter esse entendimento do paciente numa visão mais ampla, tá? Da gente empilhar terapias baseadas em evidências para poder ter resultados tanto a curto prazo quanto duradouros nesse paciente. Isso que é muito legal, tá? Entender que o conhecimento, a orientação ao paciente, compreender que a terapia manual, compreender que a cinesioterapia, que são os carros-chefes do método coluna baseada em evidências, são métodos que atuam tanto na periferia, né, em músculos, articulações, né, a periferia, quanto na reabilitação também do sistema nervoso central, através da redução de inputs para a melhora do output desse paciente. É isso, gente. É isso. Esse que é o legal. Olha o Cristiano também. Bem-vindo, Cristiano. Mais um aluno aqui do nosso método, coluna baseada em evidências. Estava assistindo a aula no CB agora, por incrível que pareça. É isso aí, Cristiano. Parabéns aí por você estar maratonando as aulas, colocando em prática. Quero contar o seu resultado para o Brasil todo. Tá bom? Então, pessoal, eu vou finalizando a aula de hoje. Então, eu espero que o conhecimento que você aprendeu aqui nessa aula, você consiga colocar em prática na sua avaliação, na sua forma de entender o paciente com dor lombar, paciente com dor crônica. Vou repetir. Se você quer algum desses instrumentos, algum desses artigos, algum desses questionários que eu citei aqui na aula, eu vou compartilhar lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, aqui no Instagram, vai lá no link da bio, vai lá e clica e vai estar lá o nosso Telegram, ok? Se você está assistindo aqui pelo YouTube, aqui na descrição desse vídeo também vai estar um link e você vai ser direcionado para o nosso Telegram. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Vou deixar essa live gravada aqui no feed do Instagram. Eu queria que você fizesse um comentário, tá? As pessoas que assistiram essa live, queria que você fizesse um comentário me falando qual foi o seu maior aprendizado, qual foi a sua maior sacada, foi que você pegou dessa aula que te ajudou bastante, que fez sentido para você, tá bom? Posso contar com o seu comentário? Posso contar com o seu comentário? Coloca um joinha para mim, tudo bem? Obrigado, Kellerman. Obrigado também pela sua participação, por ser um aluno altamente ativo lá na nossa comunidade de alunos,
do método coluna baseada em evidências, por estar sempre colaborando, também participando aqui das nossas lives gratuitas. Sempre importante a sua participação. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite para você e a gente vai se encontrar na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.